Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Neste dia nós somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, porque Ele é Deus. Ele tem nos concedido tudo quanto nós precisamos, de tudo quanto nós temos necessidade. O nosso Deus tem suprido, porque Ele é um Deus maravilhoso. E eu gostaria de dizer para você que vale a pena servir a esse Deus, glorificar a Ele, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Com a certeza de que um dia Ele virá buscar o seu povo, e você que é povo precisa, na verdade, ter encontro com esse Deus para que você possa experimentar quanto é saboroso, quanto é gostoso, quanto vale a pena servir a Deus. Eu gostaria de convidar você neste momento para que você que está de posse de uma Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a gente possa ler, você possa unir-se a uma outra pessoa e aí nós iremos ler a Palavra de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, o Evangelho é uma coisa maravilhosa, é uma coisa rica, o Evangelho. Quando se trata de Evangelho, o Evangelho ele precisa ser pregado, precisa ser anunciado. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma a vida do homem. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a palavra de Deus diz a respeito do reino de Deus. Interrogados pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui, ele acolá, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejarás ver o Filho do Homem e não o verá. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, aqui nós estamos falando do reino, o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, Jesus foi interrogado pelos fariseus, os fariseus questionando a Deus a respeito do reino, quando aconteceria, quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu e disse-lhe: o reino de Deus não vem por aparência exterior. O reino de Deus não vem com novidade exterior. O reino de Deus é um reino onde o próprio Deus, ele estabeleceu o seu reino. E a palavra reino tem o poder, tem o sinônimo de reinar, sinônimo de autoridade. Reino tem o sinônimo de governo. E Deus, Jesus Cristo, Ele é a autoridade. Ele disse: todo o poder ou toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. O reino de Deus, eu falei que o reino de Deus, ele vem, tem sinônimo de governo. E Jesus, ele é o governo. Deus é o governo por excelência do seu reino, porque foi ele que preparou, que criou o reino. E esse reino, a Bíblia diz que ele não vem com beleza, com aparência, coisas modernas, trazendo novidades, não. O reino de Deus é o reino de Deus. O reino de Deus é aquele que é o mesmo. Ele não vem assim
com nova veste, com nova ideologia, com novos pensamentos. Não, o reino de Deus é o reino de Deus. E a Bíblia diz, Jesus disse que ele não vem por aparência, ou com aparência exterior. Nem dirão, eis aqui, eis ali, porque o reino de Deus está entre vós. Meus queridos, sempre nós ouvimos e temos acompanhado grandes episódios, grandes festas, dizendo-se ser festa cristã, e até se diz que ali é o reino de Deus. Mas a Bíblia diz, Jesus está dizendo que o reino de Deus não vem por aparência exterior, nem se deve dizer, quando alguém dizer ali está o reino de Deus, não dê crédito, não vá, porque a Bíblia diz que o reino de Deus está entre vós. Eu, como pastor, me permito, eu tive uma experiência com uma jovem na igreja. Aquela jovem, constantemente ela ia para a igreja. Ela criou um círculo de amizade tão bonito, tão belo na igreja, que ela fazia parte do coral da igreja, ela cantava no grupo jovem, ela cantava no coral, ela saía para evangelizar, mas sempre estava fazendo um convite para as pessoas que quisessem confessar o pecado a Jesus, aceitando a Ele como Senhor e Salvador. Mas aquela jovem, sempre ela estava no nosso meio. Sempre aquela jovem estava cooperando com a igreja, mas ela não tinha ainda feito a sua decisão. Irmãos, dá a entender que muitas pessoas vão para a igreja, e eu digo porque eu tive essa experiência própria. E por ter assim uma amizade com alguns dos irmãos, por que não dizer com os irmãos, houve um tempo que eu achava que eu era cristão pelo fato de eu viver no meio dos cristãos, pelo fato de eu viver no meio, pelo fato de eu viver junto ao reino de Deus. E aquela jovem, um certo dia, eu falando com ela, disse: minha jovem, eu sou grato a Deus pela sua vida, quanto você tem nos ajudado, mas eu quero dizer a você que você está em meio ao reino. Ela disse: por quê, pastor? Eu disse: porque você ajuda no reino, você coopera no reino, mas você não faz parte do reino, porque você ainda não confessou o pecado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Na verdade, nós deparamos várias vezes com situação dessa. A pessoa está na igreja, é amigo dos cristãos, dos crentes, e por estar na igreja acha que já é cristão. Corre um risco de Jesus vir buscar a igreja e a pessoa fica. Mas resumindo, dias depois, aquela jovem confessou a Jesus como Senhor e Salvador, e até hoje ela serve a Deus, porque ela descobriu que ela estava no meio do reino, mas ela não estava no reino. E a Bíblia diz que Jesus disse que quando os discípulos questionaram Jesus, aliás, Jesus fala para os discípulos dizendo que o reino de Deus está no meio de vós. E se o reino de Deus está no meio de vós, e vós já te convertesse, então tu faz parte do reino. E a Bíblia diz que
Tem pessoas que convivem no reino, na igreja, e em que desejará ver um dos dias dos filhos do homem e não virá, porque é um cristão leviano, um cristão que não tem compromisso com o reino de Deus, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o Evangelho, e até pessoas que chegam a dizer: Deus é quem sabe da minha vida. Em parte, é Deus que sabe da tua vida, porque Deus, Ele é soberano. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todos os pensamentos meus. Ele conhece toda a minha vida. Mas, quando se trata desta maneira que alguém diz, Deus é quem sabe, até chega a dizer, quando eu morrer, Deus sabe para onde eu vou. Olha, meu querido, isso aí não é mais com Deus. Porque Deus já fez o que Deus tinha de fazer, Ele já fez. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, estava sentado, entronizado no seu trono. E Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, Deus, o que Ele tinha de fazer, Ele já fez. Agora é você precisa entregar a vida a Jesus, aceitando a Ele como Senhor da sua vida. Não como você acha que deve ser. Mas Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Que Ele te abençoe. Meu amado, muito obrigado. Foi muito bom esse nosso reencontro neste dia. Eu louvo a Deus por aqueles que estão navegando conosco na internet. Que Deus continue te abençoando. Vamos orar? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Amantíssimo Deus, Pai Celeste, meu Senhor, muito obrigado, ó Deus amado, pelo reino de Deus. Ó meu Senhor, mas Jesus, o Filho de Deus, Ele nos adverte para a gente ter cuidado com coisas que parecem com o reino de Deus, mas não é. Meu Pai Celeste, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pela salvação. Ô Pai querido, agora lhe peço por aqueles que estão na internet, Senhor, nos acompanhando. Eu lhe peço pelos jovens, adolescentes, as crianças, os idosos, tantos idosos abandonados pelos familiares. Deus, eu lhe peço que o Senhor tenha misericórdia. Eu lhe peço, Deus amado, por aqueles que por acaso estejam sentindo a dor da separação, que o Espírito Santo esteja te confortando a tua família, nesta tarde, neste dia, que Ele nos abençoe. Amém. Meu amado, muito obrigado. Se você quiser, deixa o seu like aí. Inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio Pereira. Deixa aí o seu comentário. Nós temos orado por você, temos alegria de estar glorificando a Deus pela sua vida. Muito obrigado, que Jesus te abençoe.